Estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo sobre a Lei de Improbidade Administrativa, em especial no ponto em que nós estamos tratando das sanções que podem ser aplicadas pelo julgador na hipótese de cometimento de atos ímprobos por parte dos agentes públicos. Estas sanções estão previstas, como nós já vimos no vídeo anterior, no artigo 12, nos incisos de 1 a 4 da Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8.429, de 1992. Nós falamos no vídeo anterior sobre os 4 tipos de sanções previstas no ordenamento jurídico, na Lei de Improbidade Administrativa. Dentre as 6 existentes, nós vimos 4, né? Que a primeira que é a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio do agente público, o ressarcimento integral do dano, quando ele for apurado por parte do agente público ou por parte de terceiro, a terceira sanção, perda da função pública, e a quarta função que nós vimos tratou da suspensão dos direitos políticos dos agentes públicos. Então nós vimos 4 das 6 sanções que estabelecem os incisos de 1 a 4 do artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. Nós vamos ver hoje os outros dois tipos de sanções faltantes neste rol de 6, tá? Falaremos então hoje sobre a 5ª sanção prevista na Lei de Improbidade Administrativa, que é a que fala sobre a multa civil. Então, existe a possibilidade do agente público ser condenado ao pagamento de uma multa civil, tá certo? Esta multa civil, ela é possível de ser aplicada em todas as hipóteses em que houver o cometimento de ato ímprobo, em todos aqueles tipos que nós já estudamos. Os tipos previstos no artigo 9º, no artigo 10, no artigo 10A e no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Esta sanção de pagamento de multa, nós podemos afirmar que é uma sanção punitiva, né, de caráter pessoal, é uma sanção pecuniária, é em dinheiro, em espécie, né? Então, existe esta possibilidade de aplicação desta sanção de pagamento de uma multa civil. Se, por exemplo, vamos ver a forma de se pagar, como que o legislador fixou na lei para que o juiz pode, na sua decisão, aplicar essa sanção ao agente público. Se, por exemplo, a infringência do ato de improbidade é aquele previsto no artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa, em que houve o enriquecimento ilícito do agente, esta sanção, a forma de se calcular esta sanção, está prevista no inciso 1 do artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. E diz que esta lei, que esta sanção poderá corresponder até, não precisa ter 3, por exemplo, até 3 vezes, então não precisa ser 3 vezes, até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial apurado no patrimônio do agente público. Então, apurou-se um acréscimo patrimonial no valor de 100, eu posso aplicar até 3 vezes esse valor de 100 como uma multa civil. Então, vocês vejam que, para essa hipótese do artigo 9º, quando há o enriquecimento ilícito, ela é pesada. Além de você ter que repor esse patrimônio, vamos supor que esse enriquecimento correspondeu a 100, por exemplo, R$100, além de repor os R$100, você ainda fica sujeito ao pagamento de uma multa que pode ir até R$300, até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial apurado. Então, essa é uma das hipóteses de fixação do artigo 9º. Se, por exemplo, o ato ímprobo foi aquele do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, que trata da lesão ao erário público, esta sanção está prevista no inciso 2 do artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa.
E o legislador fixou em até duas vezes o valor do dano apurado, até 2 vezes o valor do dano causado ao patrimônio público. Então verifica-se também que se trata de uma multa muito pesada, porque se o ato de improbidade praticado pelo agente causou um prejuízo, por exemplo, de R$500 ao erário público, além de pagar, de ter que ressarcir esses R$500, o agente público ainda fica sujeito ao pagamento de uma multa de até 2 vezes esse valor, ou seja, até R$500. Então, além de ressarcir R$500, que é o prejuízo ao erário, ele fica sujeito ao pagamento de uma multa que pode ir de até R$1.000, tá certo? Que é o dobro desse valor. E quando esse ato ímprobo é aquele previsto no artigo 10A, a previsão da aplicação dessa multa nós encontramos no inciso 4 do artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. E o legislador fixou em até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributado concedido a determinada pessoa pelo agente público e apurado na sentença. Então, se eu concedi de forma equivocada um benefício financeiro ou tributário na ordem de R$1.000, por exemplo, ao agente público, essa multa pode ir até R$3.000, a multa civil. E por fim, se nós enquadrarmos o ato praticado pelo agente público no artigo 11 da LIA, que é aquele que afronta os princípios da administração pública, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, nós podemos ter aqui a aplicação de uma multa também bastante pesada ao agente público, que pode ir até 100 vezes o valor da sua remuneração, ou seja, da remuneração percebida pelo agente naquele momento em que ele praticou o ato, naquele mês. Tá? Então, se ele percebia uma remuneração de R$2.000, eu posso cobrar até uma multa desse agente público, do servidor público, por exemplo, de até 100 vezes o valor da sua remuneração. Se é um prefeito, por exemplo, até 100 vezes o valor do seu subsídio. E assim também com relação aos vereadores. Todos esses valores que nós falamos aqui, de aplicação de multa civil, devem, como eu já disse nos outros casos anteriores, devem ser apurados e devem constar da decisão, da sentença do magistrado. Se não for possível apurar o valor, pelo menos a quantidade a ser aplicada tem que ser fixada. Por exemplo, 3 vezes o valor da sua remuneração a ser apurada, por exemplo, na fase de cumprimento de sentença. Se eu não tiver condição, ou o magistrado não tiver condição de apurar no momento em que ele está prolatando a sua decisão. Esta multa, para onde que ela é revertida? Ela é paga e ela é revertida ao patrimônio do ente público ou da entidade que trata o artigo 1º desta lei, que foi lesado. Se foi lesado, por exemplo, o patrimônio municipal, esta multa será revertida ao município, tá certo? Ela é uma multa, então, como já disse, de cunho pessoal, é uma multa corretiva, né, que ela só é aplicada ao agente público. Então, ela não se transfere, por exemplo, aos sucessores do agente público. Não pode transferir essa multa. Se ela é aplicada, o agente público é condenado, por exemplo, ao pagamento desta multa civil e ele vem a falecer, os seus herdeiros não respondem por essa multa, por ser de caráter pessoal, de ter o cunho corretivo, tá certo? Quando, por exemplo, nós deparamos numa situação que eu quero colocar para vocês aqui, que o agente público cometeu um ato ímprobo do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Então, ele afrontou os princípios da administração pública, ou um dos princípios, basta um, né? Não precisa afrontar todos os princípios, basta um. Se ele afrontou um princípio da administração pública, ele foi condenado por isso. Esta multa, que é uma das sanções que podem a ele ser aplicadas, corresponde até 100 vezes o valor da remuneração por ele percebida. A pergunta que se faz é a seguinte: suponhamos um agente público que presta serviço voluntário ao município sem remuneração. Como que eu vou aplicar essa multa de até 100 vezes o valor da sua remuneração?
ele é voluntário, ele não recebe, ele presta um munus público ao município. Como que se eu quero condená-lo, por exemplo, nessa multa, é possível? Veja bem, eu já vi até decisão nesse sentido, que pela falta da remuneração, o magistrado baseou-se como se fosse um salário mínimo. E sobre esse salário mínimo aplicou essa multa de até 100 vezes, uma vez, duas vezes, quer dizer, depende do magistrado. Eu não acho correto isso, porque se ele não recebe remuneração, o seu trabalho é gratuito, é voluntário, por exemplo, uma pessoa que participa de uma comissão do município, uma comissão, por exemplo, para análise da lei orgânica, para reforma da lei orgânica, ela é nomeada por um ato do prefeito, uma pessoa de fora que vem ajudar a administração sem receber nada. Se ali há o cometimento, por exemplo, de um ato de improbidade administrativa que afrontou os princípios da administração pública, como que eu vou fixar uma multa civil baseada numa remuneração inexistente? Porque o inciso que trata desse assunto, o inciso 3 do artigo 12, fala até 100 vezes o valor da remuneração percebida. Ora, se não percebeu nada, não há que se falar em aplicação desse tipo de sanção a um agente que se encontra numa situação como esta. Como eu já disse, já vi situação que o magistrado fez a aplicação dessa multa civil e tomou como base o salário mínimo, que é aquilo mínimo que a pessoa pode receber hoje no exercício do seu trabalho. Mas não é o caso, porque a remuneração é zero. Se eu aplicar 1 vezes 0, vai dar 0. Então não existe como se falar em aplicação dessa multa. Esse é o meu entendimento. Mas eu deixo para vocês registrado que já vi situação de aplicação dessa multa, a pessoa que prestou serviço gratuito, voluntário, que o magistrado considerou o valor de um salário mínimo para aplicação da multa. Então esta é a 5ª sanção a ser aplicada, a penúltima do rol que trouxe a lei de improbidade administrativa, que é a multa civil. Vamos ver então agora a última sanção que pode ser aplicada aos agentes públicos quando comete atos de improbidade administrativa. Esta última é aquela que diz da proibição de contratar com o poder público, ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio da pessoa jurídica, da qual o agente público seja sócio majoritário. Então esta é outra sanção. A pessoa pode ficar proibida de contratar com o poder público, contratar com aquele ente público que ela prestou o serviço, tá? Ente público que ela estava trabalhando e que surgiu esse ato de onde ela foi condenada por uma decisão judicial. Então veja bem, existe essa proibição de contratar com o poder público e receber qualquer tipo de benefício ou incentivo do poder público. E qual que é o prazo desta proibição de contratar? Por quanto tempo o agente público vai ficar proibido de contratar com o ente público, por exemplo, com o município, se foi lá que ocorreu a situação? Diz a lei o seguinte: se o ato ímpro é aquele do artigo 9º da LIA, aquele que causa enriquecimento ilícito, esta proibição será pelo prazo de 10 anos. Então é uma proibição maior, porque este ato, como eu já disse, de todos os tipos que nós estudamos, este é o ato mais grave. Então esse lapso de tempo de 10 anos, aí, essa proibição, ela é um pouco maior, vocês vão ver que vai caindo agora, por se tratar de uma prática de um ato de natureza gravíssima. E se for aquela que causou lesão ao erário público, que é prevista no artigo 10 da LIA, essa previsão está no inciso 2 do artigo 12, esse prazo ele é fixado pelo tempo de 5 anos. Então veja bem, se foi por enriquecimento ilícito, a contratação, a proibição vai por 10 anos. Se foi pelo artigo 10, essa proibição será pelo prazo de 5 anos. Essa previsão está prevista no inciso 2 do artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. E por fim, se este ato ímpro é aquele do artigo 11, que afronta os princípios da administração pública, praticado pelo agente público, esta proibição é um pouco menor. Então você veja, a maior foi 10, enriquecimento ilícito, 5, lesão ao erário, e agora cai para 3 anos.
fique proibido de contratar com o poder público por 3 anos. Então, 3 anos é o tipo de ato ímpio de menor gravidade, que é o do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, cuja previsão para aplicação dessa multa nós encontramos no inciso 3 do artigo 12. Esta sanção não se aplica na hipótese do artigo 10A. Eu acho que é um erro aí do legislador, né? O 10A está ligado ao artigo 10. Se aplica ao artigo 10, deveria também aplicar-se ao artigo 10A. Mas isso não foi incluído como sanção para esse tipo de ato, então não vamos comentar sobre isso, tá certo? Agora, uma pergunta que eu quero deixar também aqui, quero fazer para a gente poder desenvolver um raciocínio, é o seguinte: nós vimos que essa proibição de contratação pode atingir até 10 anos, pode atingir até 5 anos ou até 3 anos, dependente do tipo de ato praticado. Mas suponhamos que o agente público cometeu um ato administrativo que se enquadrou no artigo 9º, porque ele se enriqueceu distamente, se enquadrou no artigo 10, porque trouxe lesão ao erário, e se enquadrou no artigo 11, porque ele infringiu princípios da administração pública. Qual o tempo que eu vou aplicar para ele em sendo enquadrado em todas essas hipóteses? A legislação diz o seguinte: a maior vai absorver a menor. Então eu vou aplicar aquela que tem a pena maior, que é de 10 anos. Uma vez só, eu não vou somar 10 mais 5 mais 3, ou seja, vou aplicar 18 anos de proibição de contratar com o poder público. Não, vou aplicar uma só. E nesse caso, o entendimento é que o magistrado deveria aplicar aquela maior, de 10 anos. E a de 5 e de 3 ficam prejudicadas nesse caso. São fixados assim porque pode acontecer de não ter a prática do ato de enriquecimento ilícito, do artigo 9º, mas pode ter o do 10 e o 11. Aí eu vou aplicar a maior, que é de 5. Se ocorrer somente a do 10, eu vou aplicar 5 só. Se ocorrer somente a do artigo 11, eu vou aplicar, que é dos princípios da administração pública, de 3 anos. Então é assim que funciona, tá certo? No caso de proibição de contratar, que tipo de contrato? Todo tipo de contrato com a administração pública, fica o agente público proibido de contratar. Por exemplo, se ele é sócio de uma empresa que vai participar da licitação e ele está com essa pena, ele não pode participar, quer sendo sócio dessa empresa ou quer diretamente com a sua pessoa física. Ele não pode fazer contratos, por exemplo, com a administração pública e nem participar de licitação, que ao final gera um contrato, se a pessoa ganha. Ele não pode oferir benefícios ou incentivos de natureza fiscal ou creditícia, como, por exemplo, que eu vou dizer para vocês aqui, olha, a dispensa ou a limitação de pagamento de obrigação tributária. Ele não pode ter esse benefício de dispensa ou de limitação de pagamento de obrigação tributária. Por exemplo, a isenção de caráter restrito em relação a tributos, perdão de sanção tributária, de anistia de tributos, é concedido a anistia, ele não pode ser enquadrado nesse sentido, ou de débito fiscal, nós chamamos de remissão, né? O perdão da sanção tributária, nós falamos de anistia, e o de débito tributário, o perdão de débito tributário, nós falamos em remissão. Ele não pode também receber subvenções sociais ou econômicas, tá certo? E subsídio, auxílio financeiro de entidades públicas, tá? Então ele fica proibido, não pode ter esses benefícios, às vezes aplicados às outras pessoas, aos contribuintes de um modo geral. Então são essas, meus amigos, as 6 sanções que existem na Lei de Improbidade Administrativa e que podem ser aplicadas pelo legislador quando for proferir a sua sentença e que essa sentença sendo condenatória, ele pode escolher nesse rol das 6 sanções e aplicar aquelas que ele entender convenientes e que sejam suficientes para reparar aquele ato ímprobo praticado. Podem aplicar todos os 6, se ele entender conveniente, se o ato foi muito grave,
como pode aplicar um ou outro, ou um apenas, vai depender do magistrado, vai depender de cada caso. Então, cada situação exige um tratamento diferenciado, um estudo específico sobre o caso, sobre o dolo, a intensidade desse dolo, o prejuízo, o tamanho financeiro desse prejuízo, né? Então, são esses. Então, vou repetir aqui para concluir quais são as 6 sanções aplicadas. Primeira, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio do agente público. Ele perde esses bens, ele perde esses valores. Ressarcimento integral do dano, quando houver, e tudo isso apurado, obviamente. Perda da sua função pública. Se ele tem uma função pública na administração, ele pode perder a função pública, né? Suspensão dos seus direitos políticos. Pode ocorrer a suspensão dos direitos políticos pelos prazos que nós já vimos, já falamos sobre eles. Pode haver o pagamento de multa civil, que é que nós estamos falando nesse vídeo de hoje. Pode haver também a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios deste mesmo ente público. Então eu encerro aqui esta parte sobre as sanções previstas na lei que podem ser aplicadas aos agentes que cometerem atos de improbidade administrativa reconhecidos em sentença. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, tá certo? Você que está me acompanhando, você que está me acompanhando pela primeira vez, eu peço que se inscreva no nosso canal, que deixe o seu like, que aperte o sininho, aí vem em vermelho para inscrição no canal. Fazendo isso, você está fortalecendo o nosso canal para que possamos continuar prestando a vocês esse nosso entendimento jurídico acerca do direito público, sempre procurando trazer de uma forma bastante clara e prática para você, tá certo? Então você que se interessa pelo seu país, você que se interessa pelo seu município principalmente, que é onde nós estamos dando foco especial sobre essa lei, inscreva-se no canal, acompanhe o nosso trabalho, aprenda alguma coisa que você possa discutir aí com seus amigos, com seus colegas, com seus parceiros advogados, com seus servidores, nas suas comissões de licitação, nas suas comissões de controle interno da administração pública, enfim, discutir aquilo que vai trazer benefício, que vai melhorar a eficiência da sua administração pública. Um abraço a todos vocês e muito obrigado.